Obrigado. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos, boa tarde, pessoal que está entrando. Quem for entrando aí já pode deixar também nos comentários, enquanto eu vou falando, da onde que é, a cidade que está falando, né, a empresa que trabalha. No final, a gente vai tentar deixar um momentinho aqui para a gente tirar algumas dúvidas. Eu já adianto para vocês que a gente preparou um webinar bem completo sobre o assunto. Tem bastante informação, está bem robusto. A gente vai tentar ao máximo cumprir nosso horário, ainda que dê tempo para a gente tirar algumas dúvidas, né, Marcos? Mas não, não garanto para vocês que vai ser esse momento para dúvidas, porque realmente tem bastante conteúdo. De qualquer forma, pessoal, vai preenchendo, vai deixando aí suas dúvidas, que a gente, se a gente ler alguma dúvida que pode ser pertinente, que a gente pode introduzir no assunto, a gente já comenta na hora. Se não, a gente depois, no final, Marcos, compila todas as dúvidas e disponibiliza para vocês aí por e-mail. A gente faz esse contato, tá bom? Nenhuma dúvida aqui deixará de ser respondida. Bom, Combinado. pessoal, de novo, muito bem-vindos. A gente está muito feliz de celebrar os nossos 19 anos de trajetória no mercado de tecnologia. Então, esse mês a Paripasso está completando aniversário, está de aniversário, né? Uma jornada marcada aí, anos de muita inovação, compromisso, dedicação, né? Proporcionar soluções que desenvolvam essa cadeia agroalimentar, essa cadeia de alimentos e bebidas. Bom, pessoal, durante todo esse mês a gente já realizou uma série de webinars. Ainda esse mês a gente está realizando agora esse webinar, ele vai ter mais um no dia 31 na semana que vem, tá? Acompanhe aí nas nossas redes sociais para vocês sempre estarem acessando e terem acesso a todo esse conteúdo. Hoje, o nosso foco vai ser ovos de qualidade, nosso tema, boas práticas e inovações no sistema produtivo. Aqui com o Marcos da Raiar Orgânicos, já vou deixar um momentinho aqui para ele se apresentar. A gente vai discutir um pouco sobre ovos orgânicos de um modo geral, os diferentes modos de produção, a diferença entre cada um, certificações, rotulagens, ações também no ponto de vendas, né? No final, a gente separou um momento para falar sobre, como a gente sabe, tem bastante aqui, sobre qualidade, ações de exposição, ação atrativa. Marcos trouxe algumas imagens bem legais. Um produto aí que está sendo consumido, provavelmente está na maioria aqui da base alimentar de todo mundo, né? Está no nosso dia a dia, e a gente, acho que com certeza, não só no nosso dia a dia trabalhando com esse produto, mas também como consumidor, a gente vai tentar trazer esses dois pontos de vista para vocês. A nossa celebração não vai parar por aqui, como eu comentei, na semana que vem a gente vai ter um webinar sobre monitoramento de resíduos químicos em FLV, frutas, legumes e verduras, com convidados aí do Carrefour e da Citrícola Lucato, dia 31/10, pessoal, na semana que vem. Bom, cada um desses webinars que a gente está fazendo, ele reforça esse nosso compromisso em construir essa cadeia de alimentos mais segura e eficiente. Sei que muitos que estão aqui já me conhecem, vou me apresentar, depois já dou a palavra para o Marcos se apresentar também. Meu nome é Pietro Skenardi, eu sou especialista de qualidade aqui na Paripasso, sou engenheiro agrônomo, né? Não acho que nem o pessoal aqui da Paripasso sabe, mas eu já trabalhei em um departamento de inspeção de produtos de origem animal, então eu fazia essa parte de fiscalização em agroindústria, entender o processo, seja de abatedor bovino, suíno, na produção de ovos também. E na Paripasso, quando eu trabalhava há não muito tempo atrás, nas visitas em, indústrias, em produção de obra. Olha, agora trabalhando nessa frente de varejo, acompanho muito a parte de recebimento, né, inspeção de qualidade também desse produto, abastecimento, exposição. Então, organizei aqui com o Marcos de a gente trazer esses pontos de vista nesses diferentes elos da cadeia, né? Mas que esteja diariamente aí vivenciando a produção e comercialização, mas a ideia é que ele traga também esses aspectos no ponto de venda, na inspeção de qualidade, que a gente sabe que tem muitos dos nossos clientes, redes de supermercado que estão aqui presentes, área de qualidade, né? Como Savenhago, São Vicente, que a gente já viu aqui, a Sheisa comentou, deu um oi aqui para a gente. Então, pessoal, bom webinar. Marcos, deixa a palavra para você se apresentar também, senão só eu estou falando, adoro falar. Que legal. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado por estar aqui com a gente. E um obrigado muito especial a Pietro e, em seu nome, toda a equipe Paripasso. É uma honra
poder compartilhar com vocês um pouco da nossa visão do como se produz um ovo de qualidade, as nossas preocupações, como é que a gente trabalha. É uma oportunidade muito especial e estou aqui para a gente tentar fazer um webinar de duas mãos. Eu vou tocando alguns assuntos que julgo importantes e vocês podem ir interagindo com o time para e passo e eu vou tentando responder tudo que a gente puder. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e obrigado pela audiência. Podemos seguir lá, Pietro, que a gente tem um tempo correndo. Maravilha. Eu vou me esforçar para a gente se enquadrar no horário combinado. Combinado, então. Fazer aqui uma rápida transição de slides. Perfeito. Como eu já mencionei, pessoal, estamos aqui com o nosso webinar de ovos de qualidade, boas práticas e inovação no sistema produtivo. Marcos, deixo a palavra para você. Eu Boa, vou estar passando aqui os slides, tá? Sempre necessário também, quando a gente construir aqui em duas mãos, você vai me falando, pode passar, vamos voltar a algum tema, ou legal. adiantar, tá? Sinta-se à vontade. Nossa agenda, pessoal, que a gente tinha separado aqui, é essa parte de abertura, né? Vai ter uma apresentação da Rayar Orgânicos e a Legal. construção, onde até o Marcos Uhum. chegou para construir o selo, rotulagem, processo, né, trazer umas informações importantes de mercado para depois a gente entrar um pouco mais aí sobre qualidade. Vamos lá? Bacana. Vamos lá, então, Deixa a vamos palavra com trabalhar. você aí, Marcos. Legal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Paripasso. Obrigado, Pietro. Bom, essa é a agenda que a gente vai tentar cobrir. É muita coisa, talvez não dê para cobrir tudo nessa edição, mas eu vou me esforçar para a gente passar por tudo. Paripasso me pediu para resgatar um pouquinho de onde que surgiu a Rayar. Nós somos novos no setor, temos poucos anos, mas a gente veio do agronegócio, os fundadores comigo à frente, e passamos um pouquinho por mercado, e aí a gente vai para os modos de produção, as nossas opiniões, como é que a gente está vendo tendências e as reações dos consumidores. Essa é a agenda. Podemos passar lá? Quem eu estou falando aqui, o Pietro está me ajudando a passar os slides, a gente vai fazendo uma dupla aqui no nosso encontro. A companhia foi fundada por três cofundadores. Eu sou o Marcos, o meu colega Luiz Barbieri e Leandro Almeida. Luiz veio da Dreyfus, da Luiz Dreyfus, uma importante trading de grãos. Ele cuidou do escritório da China, da Índia, foi o número 1 do Brasil, então bastante habituado com o mundo dos grãos. Ovo é a transformação de grãos em proteína animal. Leandro de décadas na outra empresa que eu tinha e passou a ser meu sócio aqui na Rayar. A minha vida inteira foi no agro, e desde eu tinha uma empresa de infraestrutura para o agronegócio. Essa empresa em 2015 para a Toyota, fiquei até nasceu o sonho de produzir ovos. Eu realmente não tinha tido uma galinha na minha vida antes, foi uma experiência nova. Eu acho que o incrível foi justamente por ter uma história muito recente, me permitiu enxergar as coisas com um outro olhar. E aí que nasceu. Eu passei de 2018 a 2020 estudando o setor. Fui para a Europa, eu visitei mais de 40 empresas em 7 países na Europa. Eu fui para os Estados Unidos, participei de congressos, visitei empresas, vim para o Brasil, visitei muitas empresas, fornecedores, por 2 anos, para planejar, para entender para onde estavam indo as coisas, e em 2021 nasceu a companhia. É uma companhia de CNPJ novo, mas de pessoas com histórico no agronegócio e que nasceu de um planejamento bastante robusto. Claro que a vida é vida, planejamento é planejamento, mas a gente, tanto quanto possível, planejou bastante. Da onde que veio a Rayar? A Rayar veio, pode passar, Pietro, para o próximo, por favor. A Rayar veio de um inconformismo, de uma leitura, de uma tendência de mercado. Lembrem-se que tudo isso, em alguma medida, eu enxerguei em 2018, 2019.
E é engraçado que, olhando 2024, a gente repara que, mais ou menos, com toda a humildade que tem que se ter, mas mais ou menos aquilo que a gente enxergava que poderia acontecer, de fato está acontecendo. Longa história curta, o que, que eu enxerguei, o que, que eu acredito, e quanto mais passa o tempo, mais verdade parece ser. Eu vi que tinha um terremoto vindo, tinham placas tectônicas se mexendo no mercado de proteínas animais. Uma placa tectônica era uma nova agricultura, com menos usos de agrotóxicos, com menos usos de fertilizantes químicos. Eu acho que, em alguma medida, o nosso solo entrou num ponto de exaustão, de redução de vida, de biota, que está fazendo com que a nova agricultura seja à base de bioinsumos. Essa é uma primeira onda, a onda de uma nova agricultura. Tinha uma segunda onda vindo, que é a onda do bem-estar animal. Em alguma medida, assim como na agricultura, a gente, talvez nós, seres humanos, cidadãos desse planeta, a gente errou um pouquinho na mão dos usos dos agrotóxicos, talvez a gente tenha feito isso também de uma maneira geral para os animais. Então, forçamos um pouco a genética e a obtenção de proteínas animais. Eu acho que a proteína animal é uma proteína essencial para a nossa vida, a gente precisa, a gente requer ela, mas a forma como a gente estava obtendo talvez tenha sido colocado, na minha visão, tenha sido colocado em xeque. E a terceira e última onda, uma onda do consumidor, um novo consumidor. Até pouco tempo atrás, é verdade, ele olhava os rótulos e dizia, putz, o que é isso que eu estou comendo, né? O que é espessante, corante, aromatizante, conservantes, o que é tudo isso? Eu acho que essa onda já ficou para trás, isso já é uma regra, o tal do clean label, mas passou, na minha opinião, a ter o que é isso que eu estou comendo e quem é você que está produzindo. Um primeiro passo, o que eu chamo de capitalismo consciente, de ética empresarial. Então, a comida que eu estou comendo, eu quero saber de quem que vem, quem é que está produzindo. Eu imaginei que três ondas se chocassem, teria um terremoto. Esse terremoto mexeria com o setor de proteínas. As proteínas vermelhas estavam super bem organizadas, globalizadas e tudo mais, Marfrig, JBS, Minerva, as proteínas brancas, aves e suínos também, BRF, Aurora e Seara. E quando eu vi a proteína do setor de ovos, foi lindo, porque eu falei, nossa, é uma proteína como a dos ovos, super versátil, café da manhã, almoço, jantar, lanchinho, drink, num setor bastante pulverizado, mesmo juntando os maiores do Brasil, os cinco maiores do Brasil não têm 20% do mercado, e bastante geracional, ela não familiar, porque tem várias empresas familiares muito boas, mas geracional, eu faço assim porque meu avô fazia, porque meu pai fazia, eu também faço assim. Quando eu olhei esse terremoto vindo com a vertical dos ovos, eu pensei, uau, tem um espaço aqui para um ar fresco, para um novo empresário, para tentar fazer diferente. E daí que eu decidi criar a Raiar. Isso foi em 2021. Foi assim que ela nasceu. Deixa eu fazer aqui um parênteses super importante, para a gente estar todo mundo na mesma página. Tudo que eu estou dizendo aqui é uma visão absolutamente pessoal, minha, é como eu enxergo o setor, é como eu vejo as tendências, né? Certamente, e a beleza do mundo é essa, há quem discorde e há quem veja diferente. Então, essa é uma visão bastante pessoal minha de tendências, né? Juntando essas três leituras, eu decidi, eu que nunca tinha tido uma vida, em 2021, decidi produzir ovos. E aí começou o nascimento da Raiar. Podemos ir lá, Pietro? Pietro, em algum momento, você e a turma que nos assiste, se quiser colocar alguma pergunta aqui, você me avisa, a gente vai adequando a nossa conversa. Bom, a primeira, eu Perfeito, tinha Marcos. essa, ok, eu tinha essas placas tectônicas se mexendo na minha cabeça, essa possível mudança no setor de ovos,
e estava muito disposto a participar dessa mudança, a participar dessa mini revolução. É o que eu queria fazer. Eu escolhi a Rayar como meu investimento, do meu próprio capital, mas também como meu propósito de vida. Eu escolhi a Rayar para ser a minha empresa na segunda metade da vida. Então, eu tudo que quis fazer foi tudo pelo menos caprichado, bem feito de verdade, que é o nosso primeiro pilar. Então a gente criou uma companhia e para criar essa companhia, antes de termos as primeiras galinhas, perguntou o que vai. Pessoal, a gente travou, eu vou mandar uma mensagem aqui para o Marcos. Espera só um minutinho, por gentileza, a gente já retorna aqui o nosso web. Marcos, você retornou? Só o Estou microfone aqui, está mutado. Voltou? Acho que a internet dá uma estou aqui, osciladinha, não sei se você já está escutando bem a gente. estou aqui. Se você estiver me escutando, eu posso seguir. Pode seguir então, a gente está te Então, legal. escutando. Eu peço desculpas a quem nos vê por alguma oscilação de internet aqui. Estou com cabo, estou com tudo, mas se oscilar, eu peço desculpas pelo incômodo. Então, a gente pensou, antes de colocar o capital para trabalhar, antes de colocar a energia para trabalhar, quais eram os pilares que iam sustentar nossa casa. Estão aqui, mas alguns deles me chamam a atenção e são, de alguma maneira, o mantra da Rayá. Primeiro, fazer tudo bem feito de verdade. Então, qualquer coisa que a gente faz é bem feito de verdade. Daí que está um pouco conectado com o tema que o Pietro colocou como pauta, que é qualidade dos ovos. Para você ter qualidade dos ovos, você precisa fazer tudo bem feito de verdade, até plantar uma árvore. Então, é isso que respira os pilares da Rayar. E com isso, eu conecto com o zelo e cuidado com o alimento. A gente tem bem claro que a gente produz um alimento que sai da fazenda, que sai da galinha, vai direto para a geladeira das pessoas, vai direto para a mesa das pessoas. Então, a gente criou uma cultura de que a gente produz comidas e essa comida precisa ser feita com muito zelo, com muita responsabilidade. E a gente quis criar um entorno de que é bom para a gente, é bom para quem consome, é bom para todo mundo. Essa acabou sendo bastante positiva no crescimento e na rampa da Hayat. Esse é o que a gente chama nosso jeito de fazer. Podemos avançar, Pietro? Bom, e aqui eu vou passar rapidinho, mas é o que eu disse antes, que é a sustentabilidade, é fazer bem feito para todo mundo. Então, a gente fez um exercício de um sistema solar e quem era todo mundo que estava orbitando o nosso mundo? E como atingir todo mundo com o nosso propósito? Então, foi um longo debate, caixinha por caixinha, personagem por personagem desse sistema que orbita a gente, para a gente entender o que precisa, como que a gente atende, quais são as preocupações. E são personagens diferentes. A gente fez exercício. Tudo isso está conectado à qualidade. Então, quando as pessoas perguntam, nossa, o ovo da Hayar é mais gostoso, tem uma qualidade superior, por quê? Eu falei, putz, deixa eu te contar, tem uma longa história por trás, é um pacote de coisas. Mas vamos lá, Pietro, estou olhando aqui o meu Maravilha. tempo, eu Vamos lá, Marcos. estou de olho aqui no meu tempo, para não... Tá Pra não tranquilo, a gente está no início ainda, tem bastante é, assunto. Um dos tá assuntos legal. que a gente conversou bastante, né? Uhum, Não, eu acabei não falando isso no início, mas eu sei que tem algumas pessoas que são da Paripasso, a gente uhum, tem sempre uma reunião aqui, um alinhamento interno chamado Mesma Página. E a gente tem geralmente algum assunto interno, alguém aqui apresenta algum projeto, e dessa vez a gente convidou o Marcos, né, um cliente, para comentar, trazer um pouco dessa visão de mercado. Então, muito do que ele está apresentando aqui, ele acabou comentando para a gente. E assim, a gente fica maravilhado com todo esse trabalho que tem sido feito. E ainda aguardem que tem muito mais. Um dos pontos que a gente discutiu, que não tinha conhecimento, e pedi para ele trazer, foi justamente o consumo de ovos, né?
Quanto que é consumido por pessoa e principalmente como é que está o Brasil nessa história quando a gente olha para fora? Aí, Marcos, queria que você comentasse um pouquinho para a gente hoje em que posição que a gente está, o quanto que a gente tem consumido e futuramente o que você espera da parte do consumo e comercialização desse produto. Não, perfeito. Realmente aquele encontro que a gente teve interno com o time da Paripasso foi muito rico, foi muito lindo. Então, a turma fazia algumas perguntas muito interessantes. Mas o fato é, o próximo slide é ainda mais lindo do que esse. O fato é que o consumo de ovos no Brasil ele vem aumentando. Ele teve um pequeno decréscimo em 2022, mas já em 2023 e 2024 já subiu. De acordo, não está aqui no slide, mas de acordo com a BPA, em 2024, provavelmente o nosso consumo per capita vai ser de 263 ovos por pessoa. E o Brasil já vai atingir a quinta produção do mundo, o quinto maior produtor do mundo. Isso é numa projeção, numa expectativa de 2024, final de 2024. Isso é muito legal. Agora, claro, sempre que a gente faz contas de Brasil, esse Brasil é continental. Então, você tem regiões que o nosso consumo é igual ou maior do que os consumos de alguns países e outros menores. Mas quando a gente faz uma conta média, é isso que a gente tem. O próximo slide, ele é incrível. Ele mostra o seguinte, foi uma conclusão que a gente teve e buscando estatísticas. O que acontece? Acontece o seguinte, reparem, as barrinhas amarelas são barrinhas do crescimento do total de aves alojadas no Brasil. Então você vem crescendo, é um ritmo bacana, e esse crescimento tem uma nomenclatura que é Kager, mas o crescimento médio anualizado de ovos totais no Brasil é 3,5% ao ano. Guardem esse número, barrinha amarela. No entanto, existe, muitos de vocês sabem, apenas existem várias, mas eu só peguei uma para ajudar a trazer uma clareza de tendência. Eu estou querendo voltar aqui às minhas placas tectônicas. Animal e novo consumidor. Certified Humane. E eu peguei umas estatísticas com eles, com o Luiz Mazon, de quantas aves a Certified Humane vinha certificando ano a ano, que é essa linhazinha azul. Reparem que a quantidade de aves certificadas com bem-estar animal cresce a quase 70% ao ano. Esse é o maior indicativo para onde está indo o consumidor. O consumidor, ele quer bem-estar animal, e, na nossa opinião, uma opinião pessoal, muito mais do que isso. Mas esse é um indicador que, em alguma medida, comprova a tendência que a gente acha que está acontecendo. Ovos totais crescendo a 4% ao ano, ok, tá bom, está crescendo, e ovos certificados numa curva empinada, certificados com bem-estar animal, a quase 70% ao ano. Isso é muito patente do que o consumidor está querendo. Uma estatística de baixo que também verifiquei, quando eu viajei para os Estados Unidos e para a Europa, no Brasil, nas minhas contas, tem esse detalhe também. As estatísticas de ovos no Brasil não são muito ricas. Elas são feitas a partir de fontes, cada um fala uma coisa. Eu tenho X milhões, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o que lá. Mas fato é que você não tem, no setor de ovos, algo como você tem em outros setores, bebidas, cervejas e outras comidas, que você tem indicadores mais precisos. Então, feito esse parênteses de que as estatísticas não são muito precisas, na minha opinião, o setor de ovos orgânicos, que é o que a gente escolheu estar, e daqui a pouquinho eu vou explicar por que nós escolhemos estar no orgânicos, né? Com todas as dificuldades que existem, é no Brasil de 0,3%. Eu reparei que na Europa passava de 20%, e nos Estados Unidos, 7%, esse ano devem terminar com 8%. Vamos deixar a Europa de lado um minutinho, é um continente mais rico,
tem uma questão de educação alimentar diferente, e vamos olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos crescem a 20% ao ano a produção de ovos orgânicos, enquanto o Brasil tem 0,3%. Outro dia eu estava conversando com o CEO de uma empresa americana, o presidente de uma empresa americana, ele falou assim, Marcos, você não sabe, 10 anos atrás os Estados Unidos era 4%. Hoje a gente deve ser 8%. Então, se você olha a tabelinha das barrinhas amarelas com linha azul de cima e Estados Unidos e Brasil de baixo, e essa declaração que esse presidente disse, eu estou bastante confiante de que são sinalizadores de que a gente está indo para um mercado imenso, interessantíssimo para ser atingido e, na nossa opinião, é para onde o consumidor está indo. Bom, eu acho que isso já virou uma regra, mas é sempre legal reforçar sobre os parâmetros de sustentabilidade e de impactos que a produção de ovos ela possui, né? E eu entendo, eu sinto isso, que o consumidor está de olho nisso. Me explica, não é raro a gente ter nas redes sociais, explica um pouco mais a sua pegada de carbono, me explica mais o seu consumo de água, da onde vem a água que você lava os ovos, e eu acho isso riquíssimo. Quanto mais o consumidor perguntar, quanto mais ele subir a régua, quanto mais ele exigir por uma comida melhor, melhor para o planeta, melhor para o mundo. Então eu adoro esse debate, eu adoro que o consumidor seja exigente em todas as frentes. Mas fato é que os ovos trazem aí uma ótima pegada de carbono, comparada com os demais bem menor, e também um ótimo parâmetro de consumo de água. É uma proteína versátil, café da manhã, almoço, jantar, lanchinho, drink, sobremesa e atrelada a ser clean label, do jeito que sai da fazenda, vai para a mesa, não passa por nenhum processo industrial, não é aditivado com nada, e ainda assim tem ótimos parâmetros de sustentabilidade, impactos muito menores se comparado com as outras proteínas. Então, é assim, é uma das coisas mais lindas que alguém pode ter. Assim, eu estou verdadeiramente feliz de ter entrado nesse setor e estou despejando o meu entusiasmo para construir uma empresa diferente. Podemos ir, Pietro? Maravilha. Marcos, a gente está chegando agora a já 30 minutos, metade aqui do nosso tempo do webinar. Eu sei que a gente tem muito assunto, mas a gente alinhou de a gente ir se cobrando aí durante aqui a nossa apresentação. Eu pedi, a gente, na verdade, desde o início, o Marcos está, o nome, né? Orgânicos, Raiar Orgânicos. No nosso mercado, eu dou treinamento hoje focado no setor hortifruti. Quando a gente está falando de frutas, legumes e verduras, ainda muitas vezes os encarregados do setor, até o líder do setor, ele sabe que é um produto orgânico, tem ali, mas não sabe exatamente o porquê disso, porque quando necessidade que o consumidor começou a buscar esses produtos orgânicos, mas a gente sabe que o FLV está muito atrelado, basicamente 100% atrelado ao residual, né, aos defensivos, ao comumente chamados aí de agrotóxicos. Para os ovos, Marcos, é a mesma coisa? É só agrotóxico ou aqui a gente está falando também sobre o bem-estar animal que você tanto falou? Eu queria que você comentasse um pouquinho como que é quais são as Perfeito. diferenças dos modos de produção e os ovos orgânicos, né? Não, obrigado pela pergunta e obrigado por me ajudar aqui com o tempo. Olha, aqui é uma visão de como eu vejo. Há quem discorde, e é lindo. Na minha, quando eu fui investir em ovos, olha, existe isso aqui, assim, assado, tal, tal, tal. Eu acabei, através das, Marcos, estou aqui. ainda está acontecendo um pouco. Não sei se acho que a internet está funcionando bastante. Eu estou Marcos, te está me ouvindo ouvindo, bem? eu estou aqui. Você Beleza. me escuta? Normalizou.
Te escuto também. É, Vamos seguindo, eu te aviso se perfeito. cortar de novo. Legal. Eu insisto no meu pedido de desculpas. Basicamente, eu criei uma tabelinha para facilitar o nosso entendimento que tipos de ovos que a gente tem. Se nós fizermos um gráfico com dois eixos, um é bem-estar animal, e a gente pode colocar o outro como bem-estar ambiental e também como sabor, na minha opinião, a gente tem 4 degraus nessa escada. E no próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor. O primeiro degrau é o da gaiola. Ela nasce e morre numa gaiola. Tem fotos aqui. A um dela também pode ter ração de origem animal, sangue, farinha de ossos. Ela faz uso de bastante alopatia, remédios e também antibióticos. Ela fica. Aí, Eu estou aqui. voltou? Eu estou aqui. Para quem. Você quer que eu passe desse slide para o próximo das imagens ou a gente mantém nesse por Eu enquanto? passo bem rapidinho nele aqui. Para Tá quem não bom. sabe, eu estou em São Paulo e São Paulo sofreu um monte de problemas com as chuvas e tudo mais. Isso, em alguma medida, está afetando a nossa internet. Eu lamento, mas a gente vai. Eu vou me esforçando aqui. O primeiro degrau é do gaiola. O segundo degrau, lá fora, chama-se cage free. Aqui a gente deu um nome de livre de gaiola. O terceiro degrau dessa escada é o caipira, lá fora chama-se free range. E o quarto e último degrau dessa escada é o orgânico. Bom, qual que é a minha opinião sobre isso? O mais importante de tudo na vida é cada um consome aquilo que pode, cada um consome aquilo que quer e acredita. E está tudo certo, e está tudo ótimo, e a vida é assim mesmo. E o Brasil, feito de tantas classes sociais, tão diverso como o nosso país ele é natural que você tenha os 4 degraus sendo oferecidos aos consumidores. É natural e fundamental. Então, nós não somos, a companhia não é, e eu como pessoa não sou, um ativista. Eu não acredito que você não come um ovo orgânico. Não existe isso. No entanto, nós somos bastante ativistas no esforço de explicar cada degrau. E cada um consome aquilo que pode ou que quer. O que a gente acha hoje é que existe bastante confusão de rotulagens e regulação entre os 4 degraus. Não é raro uma pessoa levar um ovo para casa que está escrito assim, livre de gaiola, e no imaginário dela, livre de gaiola é acesso ao pasto. Se não está na gaiola, está no pasto. Então, essas confusões regulagens, normativas, o fato de a gente ter 4 tipos de produção é normal e tem que ter. Então a gente tem um esforço para tentar explicar essa escada. Dali que vem o nosso nome raiar. O raiar, em alguma medida, vem de trazer luz, para um novo modo de gerir uma empresa de ovos. E acordar cedo com as galinhas e trabalhar. No próximo slide, a gente fala um pouquinho melhor desses 4 tipos. Então você tem o orgânico, o caipira, o cage free e o convencional. Na nossa opinião, o convencional, a gente goste, não goste, tem traços de agrotóxicos, não tem, ele é regrado, bastante regrado. Você tem Anvisa, você tem mapa, as regras são bem claras. Na nossa opinião, degraus 2 e 3, cage free e caipira, não são bem regrados. Não tem regras especificadas. Ou seja, o que é um cage free? Ah, não vai me dizer que o cage free tem antibiótico. Pode ter, pode não ter. Ah, não vai me dizer que o cage free, o livre de gaiola, pode ter ração de origem animal, farinha de sangue. Pode ter, pode não. Então você tem degraus, uma zona cinzenta que é do que não é.
E a gente advoga, sejam bem claros. O degrau 4, que é o que nós escolhemos estar, são os orgânicos, que eles são certificados, auditados e fiscalizados. Isso é super importante. A gente adora fiscalização. Quanto mais fiscalização, melhor. Melhor para todo mundo. Sobe a nossa régua, a gente aprende para caramba, a gente vai se tornando uma empresa melhor. Eu abro um parênteses aqui, que eu pedi, por exemplo, para a CETESB para ir lá me fiscalizar, porque eu tive uma autorização para cortes de árvores, e para cada árvore tinha que plantar 15, plantei não sei quantas mil a mais, e falei, CETESB, venha ver o que eu plantei, venha ver o que eu estou fazendo. Então, quando eu disse isso na Associação dos Produtores, eles falaram assim, não pode ser que um empresário ligou para a CETESB para ser fiscalizado. E a gente fez isso. E fomos homenageados na defesa agropecuária com a empresa que, na história da defesa agropecuária, que mais rápido conseguiu o selo CISB após o CISP, em apenas 6 meses. Nunca na defesa agropecuária um produtor de ovos conseguia isso. Mas por quê? Não é por acaso. É porque a gente estabeleceu coisas bastante importantes com foco em governança, no que eu chamo de capitalismo consciente, ética empresarial, para a gente ter uma empresa especial. O orgânico ele é classificado e certificado. Então, essas são as diferenças. E é para lá que a gente acha que a gente tem que ajudar o consumidor. Eu entendo que a gente tem aqui várias participantes, várias empresas do varejo, e muitas delas já embarcaram nessa onda, nessa energia de ajudar o consumidor a entender o que é o quê. Então, eu acho que é uma bandeira muito legal. Proativa, construtiva e não ativista. Eu acho que é para lá que a gente vai. O que a Rayar, no meu caso, a gente acredita e o que a gente não acredita? A gente não acredita em uma empresa ter os 4 tipos. Fala assim, olha, eu vou usar o Pietro aqui apenas como personagem. Eu abri o paletó, Pietro, o que você quer hoje? Você quer um ovo convencional, baratinho? Você quer um livre de gaiola? Você quer um caipira? Você quer um orgânico? Pietro, eu tenho tudo. Isso a Rayar não acredita. Então, nós decidimos a apenas produzir orgânico e tão somente orgânico. Assim, a nossa imagem e a nossa narrativa fica associada a um tipo de produto. Ah, Marcos, você conhece um bom produtor de ovos em gaiola? Conheço. Super sério, super bom, que faz tudo muito certinho. Eu conheço. Você conhece um bom que faz cage free? Também conheço. E caipira também conheço. O que eu acho é que é legal a pessoa escolher, o empresário ou a empresa escolher um segmento e atuar nele, e não em todos. Isso a gente não acredita. Tenho tudo. Então, eu tenho tudo, acaba não tendo nada, acaba não tendo um propósito, acaba não tendo uma razão de ser. Né? Então, esses são os modos de produção. Vamos avançar aqui, Pietro? Vamos lá. Eu vi que você trouxe algumas imagens, né? Aí você vai Isso. fazer os comentários. Vamos passar bem rapidinho. Aqui é uma imagem de gaiolas. Elas, como vocês podem ver, ficam presas em gaiolas e tem aquele modo de produção que eu disse, ração de origem também animal, grãos transgênicos, grãos que vieram de lavouras com transgenia e uso de agrotóxicos, e uso de remédios de alopatia, principalmente antibióticos. E em muitos casos, inclusive antibióticos preventivos. Esse é o maior problema, porque é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, Marcos, mas quando você fica doente, você e a sua família, você não toma antibiótico? Sim, eu tomo antibiótico quando é um caso muito sério. O problema é que, nesse exagero que a gente tem pela busca da produtividade, por tudo mais, é dar antibióticos preventivos. Antes da ave ficar doente, eu sei que ela pode ficar e eu dou antibiótico. Essa superdose de antibióticos não é legal e a gente super discorda, assim como o uso de agrotóxicos para a produção de grãos. Então, essa imagem de gaiolas. A próxima imagem, vamos lá. Cage free. Cage free, para mim, que também aqui a gente usa a expressão livre de gaiola, cage free, na maioria dos casos, é um grande gaiolão.
A gente não gosta dessa terminologia, porque ela, em alguma medida, induz o consumidor a levar um ovo que não é necessariamente o que tem no imaginário dele. Eu visitei algumas granjas de cage-free que são iguais ou piores do que na gaiola. Então, não é necessariamente que está escrito no rótulo livre de gaiola que você tem uma produção boa. Muitas vezes não. Com relação à medicação, com relação à origem da alimentação dela, ambiência, nutrição. Então, é bastante polêmico o tema livre de gaiola. O que a gente entende é que induz o consumidor a levar um produto para casa que não necessariamente é aquilo que está no imaginário dele. Portanto, nós temos críticas a esse modo de produção. O próximo é o caipira e o caipira orgânico, que é o que a gente estar e ficar. Como eu disse, no nosso caso, a gente só produz ovos orgânicos. A gente não produz caipira, não produz livre de gaiola e muito menos de gaiola. Podemos seguir, falar um pouquinho de qualidade, vamos avançando aqui, temos uns 10 minutinhos para Boa, Marcos. conversar. Temos mais. A gente pode estipular um pouquinho do horário. Carol, se autoriza? Passar ali Vamos lá, vamos lá. uns Não 5 vamos minutinhos? desperdiçar os nossos 15 Maravilha. minutinhos. Ô, Marcos, a Aline perguntou aqui se depois o material ele vai poder ser disponibilizado, como que você construiu. Eu queria perguntar para você se tudo bem ou você dá uma repaginada, o que você puder compartilhar, pode ser? Não, claro que sim. A gente se organiza, claro que sim. Lembrem-se, raiar é Tá, para clarear. Então a gente está aqui para um setor melhor, para que então com muito prazer, não só compartilhe o material, como me coloco à disposição para quem quiser conversar mais. Podemos seguir. maravilha. Boa. E então, Lilian, depois deixa o seu e-mail, já que você não está conseguindo abrir o questionário, né, do Sim, formulário para as perguntas. E quem quiser esse meu material, para a gente ir lá no formulário já com a sua pergunta, seu e-mail, depois a gente direciona o material também. tá legal. Marcos, a gente conversou bastante, eu como agrônomo, e também é um diferencial hoje que a minha faculdade, na região onde a gente trata muito sobre esse módulo de bem-estar animal. E não Aham, faz muito tempo, quando eu fiz faculdade, era ainda algo muito recente, algo muito novo falar sobre bem-estar animal, né? E aham, principalmente, e a gente está vendo hoje, eu visitando o varejo, né, mais próximo aos produtos, não só para o bem-estar animal, mas também a uma produção sustentável, são temas que vêm crescido muito. Eu queria entender agora o que você explicasse um pouco mais, tanto para mim quanto para o pessoal, o que claro. exatamente significa o bem-estar animal, né? Quais são os parâmetros para a produção animal, principalmente do que a gente entende aqui da visão orgânica desse Aham. processo, e o que você vê para o futuro, se você vê que é realmente algo que vai se desenvolver, está crescendo ou não. Perfeito. Se você a gente dá um caminho para frente, a gente vai ter ali o importante. O que eu queria dizer para vocês, assim, a minha opinião de vida, né? Uma proteína, não vamos nos limitar a ovos. Uma proteína orgânica é muito mais que bem-estar animal, ela é também bem-estar ambiental, em alguma medida social. Eu vou contar para vocês um trabalho muito bonito que a gente faz no social, mas ele é duas peças andando juntos: bem-estar animal e bem-estar ambiental, os ovos orgânicos. Então, refraseando aqui, voltando lá atrás, um ovo orgânico é um ovo de uma galinha que comeu um milho. Esse milho veio de uma lavoura que não recebeu 1 mililitro de agrotóxico, não recebeu 1 grama de NPK fertilizantes sintéticos vindos da Europa. Pensem na pegada de carbono. Minas, Rússia, na Ucrânia, europeu, leva até um porto, cruza o Atlântico, desce em Santos, sobe para o Mato Grosso. Imaginem tudo isso. Um grão de uma galinha orgânica é um grão que não recebeu agrotóxicos e não recebeu fertilizantes sintéticos. Uma vez dentro
dentro da nossa produção, aí ela tem todo o bem-estar animal, que passa também por não ter alopatia. Mas tem essas 5 liberdades que são importantes para a gente. Ser livre de fome e sede. A avicultura orgânica, diferente das outras, é fornecer comida e água 24 horas por dia. Come o quanto quiser, bebe o quanto quiser. Isso é muito. Parece básico, mas só acontece isso no orgânico. Livre de desconfortos, livre de dor e doenças, livre para expressar seus comportamentos naturais e sem medo e sem angústia. Esses são as 5 liberdades do bem-estar animal. Eu acho que a gente agora a gente podia falar um pouquinho de qualidade. O que você acha? Você quer avançar para o tema de qualidade? Você que me diz aqui, vamos lá? Eu estou olhando Podemos aqui no meu seguir. relógio, faltam A 10 gente minutos. E tá, aí eu imagino que já devam ter algumas. Eu não estou lendo aqui, mas já deve ter algumas questões nos chats e a gente pode falar. Eu passo aqui rapidinho por exatamente. rotulagem. Olha, Tá, eu acho que é importante esse ponto de rotulagem. Eu pedi até para a gente trazer essa questão da tecnologia também, que a gente vê uhum, nosso tema cada vez se desenvolvendo mais na agroindústria, a importância que isso tem. Aí você trouxe esse slide sobre rastreabilidade. A gente fala muito aqui dentro sobre rastreabilidade FLV, mas e para a produção de ovos ou é, mesmo de produtos de origem animal? Como que você é, vê essa importância? E depois a gente pode seguir para a rotulagem, pode ser? é, pode sim. Não é fundamental. E no nosso caso, a gente tem tudo rastreado. Como nosso grão é um grão orgânico mais difícil de comprar, a gente conhece cada fazendeiro. E a gente criou uma instituição sem fins lucrativos, se chama Fólio, para fomentar essa transformação. A rastreabilidade começa no recebimento dos grãos, caminhão por caminhão, produtor por produtor. E a partir dali, até a entrega na loja ou no CD, todas as etapas são rastreadas. Boa parte desse processo, a gente, no nosso caso, a gente usa as ferramentas da Paripasso. E o que é interessante, alguns varejistas tinham no começo isso como exigência. Então, olha, para vender para a minha rede você precisa ter par e passo. Ótimo, mas alguns outros não. Mas o que a gente fez é o seguinte: se é bom para um, é bom para todo mundo. Mesmo que você não peça, a gente tem para 100%. E aí a gente meio que foi fazendo, subindo a régua, falando, não, é importante que você peça rastreabilidade. Então a gente criou essa atenção Opa, especial. desculpa. Estou aqui. Acho que alguém abriu o microfone. Então, eu acho que é importante a gente ter essa rastreabilidade. Sobre rotulagem. Rotulagem é um pouco do tema que a gente advoga para um Brasil melhor, para consumidores mais conscientes. Né? A gente acha que tem bastante bagunça, bastante confusão nos rótulos, em todos os aspectos, desde o tipo de manejo, o que é isso que eu estou comprando? O que é livre de gaiola? Me explica melhor. Até questões como, por exemplo, tamanho. Tamanho, nos últimos meses, já mudou algumas vezes. Aí uma hora entra médio, outra hora sai médio, uma hora entra pequeno, outra hora muda pequeno. O que nós fizemos? A gente criou a nossa própria régua. E a nossa régua ela é superior para beneficiar o consumidor àquilo que é exigido pelo mapa. Porque, de novo, é aquela onda do consumidor. Quem é você que está produzindo a minha comida? Eu sou alguém que quero melhorar os padrões. Não dava para chamar um ovo pequeno abaixo de 48 gramas. É muito pequeno. Então, existe a régua de rotulagem indicada pelo Ministério da Agricultura e existe a nossa, que é superior. Pessoal, pedir um pouquinho de paciência, acho que travou aqui de novo a internet do Marcos, guardar um pouquinho para ele retornar. Pessoal, a gente já está recebendo algumas, enquanto ele não retorna, a gente está recebendo já algumas dúvidas, tá? Ali pelo formulário. Eu já vou encaixar uma, assim que ele retornar,
que o Estou de pessoal volta. fez. Oi, Marcos, tudo bem? Estamos de Estou de volta. volta. Agora estou te escutando. Me caiu Beleza. rapidinho, a gente teve mais uma oscilação. Eu estava falando, pessoal, para continuarem mandando as perguntas, tá? A gente vai esperar esse momento. E aí como eu já tô, o pessoal está me enviando, já estou lendo, eu já vou, acho que, ler uma que se refere, antes de a gente voltar para a questão e finalizar a rotulagem, porque já fica no assunto anterior, ainda sobre a certificação. É, e depois a gente pode, se finalizar a rotulagem, a gente vai para a parte da qualidade, que aí tem outra pergunta sobre qualidade. Mas sobre essa parte dos controles, certificação, eu acredito que é um assunto que tem totalmente a ver com o assunto. Então, quais ações de biossegurança estão adotando frente ao risco de influência aviária? Você podia comentar um pouquinho para a gente? Eu acho que Estou aqui de volta. voltou. Tá certo. Deixa eu fazer a pergunta ainda sobre a parte. A gente estava falando um pouco sobre rotulagem, sobre certificação, segurança alimentar, né? E aí fizeram a pergunta: quais ações de biossegurança estão adotando frente ao risco de influenza aviária? Perfeito. O mapa solicitou que todos os produtores com ave solta não soltassem as suas aves nos pastos por um período determinado. Então, por questões das aves migratórias. Então, a gente está seguindo as regras do mapa, evidentemente. Fora isso, tem todos os parâmetros que cabem à empresa. Então, a gente reduziu drasticamente visitas e criamos todos os núcleos com barreiras sanitárias muito rigorosas, muito exigentes. Em alguma medida, a gente acha que existe uma questão de associar o orgânico a doenças. O que a gente tem visto é justamente o contrário. Quanto mais orgânica a ave é, quanto mais ela acessa áreas externas, mais resistente ela é. E a gente tem observado isso através dos nossos veterinários. Ah, o, o paralelo que a gente faz é uma criança que fica presa num apartamento, quando desce no parquinho fica doente, e outra que anda descalço pelo parque. Então, as nossas aves, elas têm índices operacionais superiores às da gaiola. Índices como mortalidade e tudo mais. Nunca tomaram um remédio na vida. É incrível, não é? E elas são aves orgânicas. Então a gente acha que todo esse critério de bem-estar animal, mais solta, mais fortes, um bom treinamento na recria, uma alimentação saudável, nutritiva, 100% vegetal, todo esse pacote de coisas faz com que as aves sejam resistentes. Do ponto de vista de influenza, a gente segue rigorosamente todas as indicações e recomendações do mapa. Maravilha, Marcos. Marcos, antes de a gente ir para a qualidade, você quer finalizar a parte da rotulagem, do tamanho Eu dos acho que ovos? não. Como a gente tem poucos minutinhos, a gente Tá, pode responder aquela pergunta que você nos fez sobre como atestar a qualidade dos ovos, né? perfeito. Gente, Talvez esse aqui. material, de novo, né? A gente vai estar passando para vocês, então tem ali a questão e tem já a resposta. Aí, quem tiver com mais curiosidade pode depois ter acesso ao material e ler o que a gente colocou, tudo bem? É, o que a gente. Para que a internet do Marcos acho que caiu de novo. Aí eu tinha pedido para ele separar esse momento para a gente falar sobre qualidade. Até no início, antes de a gente começar, ele trouxe que foi um desafio, porque ele geralmente isso é algo tratado internamente, mas sempre que ele vai apresentar para uma empresa, ele não para destrinchar esse processo e todo o processo de qualidade dele. Ele trouxe aqui, né? Desde o grão até a expedição do produto. Eu tenho trabalhado bastante com Aqui. varejo. Oi, E aí, Marcos. e voltando ali, o que a gente não acredita é, além de ter as 4 tipos de ovos, a gente também não acredita em ovos aditivados. Ah, o meu ovo é aditivado com ômega, é aditivado com vitamina D, é aditivado com selênio.
a gente tem bem claro, isso talvez seja quase que uma para você ter mais SKUs, ter mais exposição de gôndola. Porque, na verdade verdadeira, o ovo tem tudo que a gente precisa. A gente não precisa aditivar o ovo com nada. Essa é a mensagem que a gente passa para o nosso consumidor. Compre um bom ovo, de uma boa qualidade, que está tudo certo, ele não precisa ser aditivado. Então, no nosso caso, a gente só tem, número 1, ovos orgânicos, 2, em 3 tamanhos, pequeno, grande e jumbo. E aí facilita a vida do consumidor e não complica como a gente acha que está. Daí que vem o nome Raiar de novo, né? Mas aí eu acho que agora, nesses minutos finais, eu posso tentar me esforçar a gente falar um pouquinho sobre qualidade. Perfeito. Eu estava E dando uma introdução, Marcos, para o pessoal, que eu passei alguns slides, depois, pessoal, vocês vão ter acesso a esse conteúdo, e eu tinha pedido para, e você até comentou, né, que foi um desafio, que geralmente não é algo que você chega a apresentar, mas sempre é tratado dentro da empresa. Só que como a gente traz muito essa perspectiva do ponto de venda, do varejo, do CD, e tem algumas áreas aqui de qualidade que estão acompanhando o nosso webinar, e sempre gera essa dúvida, né? Do FLV a gente tem as fichas técnicas, tem os parâmetros, geralmente de uma fruta para um legume, para uma verdura, é muito parecido, é claro, cada produto tem um defeito, mas o ovo já é bem diferente. O que é avaliar no ponto de venda? E eu queria que você comentasse um pouco sobre esses processos de qualidade do que é avaliado, principalmente na expedição do produto de vocês. não, perfeito, Pietro, perfeito mesmo. No começo, a gente focava muito nosso entusiasmo em vender, em dizendo que o nosso ovo não tinha agrotóxicos, remédios e tudo mais, né? E o que é verdade, está lá e é um pilar importante. Mas conforme a empresa foi crescendo, a gente foi percebendo que a gente tinha um ovo de uma qualidade superior. Então, todo mundo começava a quebrar os ovos, a sua casca é mais dura, a sua clara é mais consistente, a sua gema é mais laranja. E a gente falou, caramba, a somatória disso tudo não é um fator, a somatória disso tudo faz com que a gente tenha um ovo de qualidade superior. E aí a pergunta é, como é que vocês verificam a qualidade? E aí, nas viagens que eu fazia, tinha ali um pouco pré-embarque, pré-expedição, amostragens e tudo mais. O que nós fizemos? A gente criou um departamento de qualidade muito robusto, bom, bem remunerado, que cuida exclusivamente do tema qualidade, processos, protocolos e tudo mais, né? Um bom time, é, é, maior do que o nosso tamanho exigiria. E a gente chama de atestar a qualidade da entrada do grão até a chegada no CD do cliente. Tudo isso é qualidade. E aí a gente fatiou a empresa em áreas, grãos e ração, pintainhas e aviários, sala de ovos e expedição. E para cada vertical dessa, a gente criou. Claro que para uma conversa como a nossa, rápida, de uns minutos, não dá para mergulhar nesse tema com a profundidade que eu gostaria, mas a gente mergulhou em cada vertical e criou uma série de processos e protocolos. E que a gente olha. A gente mede caminhão por caminhão as toxinas que vêm da lavoura, aflo e outras toxinas, para a gente separar. E em alguns casos, a gente refuga, a gente recusa, até com prejuízo para a companhia, porque a gente comprou como orgânico, mas a qualidade não estava boa, as galinhas vão sentir. Então a gente vende pelo preço transgênico mesmo, mas é melhor vender do que usar. Então a gente tem um critério muito grande no recebimento dos grãos e na fabricação da ração. A velocidade com a que a gente tira análise, amostras da ração e vai analisar em laboratório é incrível, o tempo todo, porque a ave ela reage a uma boa comida. Então eu diria que muito da nossa energia, muito do nosso tempo está em prover uma boa comida e é assim que a gente atesta. Indo para as pintainhas e aviários, aí é planos de vacinação, na sala de ovos, titulação de vacinação é super importante. Existem as obrigatórias e a gente dá todas possíveis e imagináveis.
Então, a gente super favorável em preparar para uma vida saudável. Mas há trabalho, há pega, um monte de nãos. E a gente acha que quanto mais sims, mais qualidade a gente vai ter. Nas salas de ovos, a gente tem um plano de controlar a cada 2 horas. São planilhas lindas, assim, super bem montadas, ambiência da sala, limpeza a cada 2 horas, vai um fiscal, olha tudo, volta a trabalhar. E a gente faz tudo. E na expedição, a gente faz amostragens de peso, de qualidade, antes de embarcar. Tudo isso é automatizado, tudo isso é feito no universo de tecnologia que a gente tem. Se ligar para a gente perguntar de um lote, a gente sabe a vida dele para trás, exatamente tudo que foi feito nele. É assim que a gente atesta a qualidade dos nossos ovos. Maravilha, Marcos. Pessoal, a gente vai estender mais 5 minutos, tá? Uhum. Finalizar às 16h10. Já agradeço a todo mundo que continua na live. Como o Marcos comentou, a gente testa a internet antes, a gente valida, mas tiveram acontecimentos na Uhum. região, a gente está propondo fazer algo remoto para que todo consiga atender um público grande de pessoas, ficar também registrado dentro aí do nosso sistema, depois vocês vão poder acessar de novo. Mas acho que o recado está ficando dado, acho que tem bastante informação rica que você está podendo trazer para a gente, Marcos. Teve uma pergunta ainda sobre qualidade, Uhum. que eu acho que é legal porque eu gostei da pergunta porque resume, né? Que é, qual é a definição de qualidade? Ou seja, o que você entende de qualidade? Aqui eu imaginei alguém, ou lá no recebimento, ou um comprador, né? Entendendo, beleza, eu vou comprar esse produto. Como que eu espero que ele chegue para mim? Ou como que eu posso entregar ele para o meu consumidor? Será um produto sem qualidade no seu ponto de vista? E já na mesma pergunta ainda a pessoa puxou, e a temperatura corpórea das galinhas altera a qualidade dos ovos? Então vamos lá. A primeira pergunta, se você puder ir, tem um slide que tem um ovinho quebrado, Pietro, ele vai nos ajudar. Qualidade, a gente divide em dois pilares. A qualidade não é essa, é uma que tem um ovinho com umas análises, já te falo, pode ir indo, desce mais um pouquinho, desce mais um pouquinho, aí, para aí. Tem uma máquina japonesa que ela analisa os aspectos físico-químicos dos ovos. E a gente usa essa análise o tempo todo. Então, qualidade tem a qualidade laboratorial, que é matemática, é o que é. A gente põe os nossos ovos e diversos outros ovos, né? E o que a gente escutou das empresas de nutrição que também fazem as análises nas outras granjas, a gente escutou, a gente acredita e pensa que é verdade, os nossos ovos comparados, veja bem, não é autoelogio, mas é só uma questão de falar do manejo orgânico como um todo. O manejo orgânico, na nossa opinião, faz com que você tenha uns ovos com padrões físico-químicos superiores aos outros manejos. Então, como é que você sabe isso? É máquina, matemática. Você põe um ovo numa máquina e sai um extrato por outro. Rigidez da casca, proporção gema clara, altura da gema, consistência da clara, e etc. E a gente faz isso, a gente é maluco por esses indicadores. A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e vai melhorando. Conforme saem esses indicadores, a gente na hora muda a nutrição para ir sempre tendo os padrões mais altos. Esses são os físico-químicos, isso é matemática pura. Tem a qualidade sensorial que a máquina não mede, que é cheiro, gosto e aparência. Aí depende do ser humano. No nosso caso, nos lugares que nós estamos, nos clientes mais exigentes que tem, nos varejos exigentes. Então, hotéis, restaurantes e varejos, e a percepção do consumidor, a gente acha que também nos aspectos sensoriais
ovo ele é de qualidade superior. Portanto, a resposta é em aspectos físico-químicos, matemáticos, analisados em laboratório, em aspectos sensoriais no dia a dia dos consumidores. A segunda pergunta da temperatura da ave, eu não tenho a menor ideia, eu não sei responder, teria que perguntar para os nossos veterinários. Depois, se você me passar quem perguntou e me passar a pergunta, eu vou atrás e respondo para a colega ou colega. Maravilha, combinado. Eu te passo sim, Marcos. Inclusive, há outras perguntas, pessoal, que vocês quiserem ali para a gente, tá? O link ainda continua aí. Vão lá, perguntem que a gente responde Se depois, a quiser ir gente manda aí. para aquilo que você pediu, Pietro, um pouquinho de pontos de venda, porque qual é a provocação da Par e Passo, né? Putz, tudo bem que vocês estão fazendo tudo isso, né? Mas e aí? E lá na hora de vender? E aí a gente inovou, nós fomos os primeiros a criar esse mascote da ave branca, que era diferente de tudo que tinha, geralmente eram fotos de aves, e a gente pintou a nossa embalagem de amarelinho. A gente agora é conhecido como os amarelinhos, né? Isso, do ponto de marketing, chama bloco de gôndola. Então, quando você põe muitos ovos amarelinhos da Rayar junto, chama bastante a atenção do consumidor. E aí a gente tem displays específicos para cada varejo. Cada um pede de um jeito e a gente vai fazendo. Além das degustações também, né? Então, é sempre um exercício contínuo de inovação, de inconformismo. Eu termino a minha fala aqui dizendo que em 2020, quando eu decidi criar a Rayar, e eu perguntava para os avicultores atuais, naquele momento, conversei com vários, tenho amigos que são avicultores de postura, e eles falaram assim, cara, Marcos, eu até vejo essas ondas que você está falando, mas não tem milho orgânico. Ah, mas Marcos, não tem protocolo de manejo, a galinha vai sair, vai ficar resfriada, você não vai poder dar antibiótico. Ah, Marcos, não tem mercado. Isso não tem grão, não tem protocolo de manejo e não tem mercado. E todo mundo põe um ponto final nessa frase. E o que eu acho que eu me propus fazer, que a Rayar tem como propósito fazer aonde que tem um ponto final, ficar uma vírgula. Sim, não tem muito milho orgânico, vírgula, por enquanto. Sim, os protocolos de manejo não estão super definidos, vírgula, por enquanto. Sim, o mercado não é 10% do Brasil. Sim, por enquanto. E aí a gente se propôs a ser essa vírgula, a fazer acontecer. E a hora que a gente olhou 3, 4 anos de nascimento da empresa, a gente tem milho, a gente tem um protocolo de manejo, claro, tem uma longa montanha para subir, mas nem perto, assim, o jogo nem contou. Isso aqui é um projeto de décadas. Mas a gente tem milho, tem protocolo de manejo e tem mercado. A gente tem uma demanda que a gente não consegue atender 2 vezes o que a gente produz. Então, em alguma medida, essa tal dessa revolução, eu acho que ela está acontecendo. Né? É assim que eu vejo. Eu acho que é uma empresa que nasceu do inconformismo. A gente fica inconformado e tenta fazer diferente. Maravilha. Marcos, acho que a gente tinha assunto ainda para aqui umas 2 horas, fácil, né? Olha, muita coisa. A gente, quando estava de novo fazendo webinar aqui interna, a gente queria dar sequência no assunto, porque eu tenho que te parabenizar, dá para ver o quanto que em pouco tempo, o quanto você conseguiu organizar sua empresa, a cadeia, pesquisar, ir atrás, o quão vasto é o conhecimento já em relação a esses processos, e desde nós da Paripasso conta com a gente lado a lado sempre para estar ainda desenvolvendo essa cadeia, desenvolvendo a empresa de vocês. E obrigado, muitíssimo obrigado, pessoal que também estava presente no nosso webinar, tá? Perguntaram do contato do Marcos, a gente envia depois, né, Carol? Tá bom. Depois a gente Eu, disponibiliza eu, junto com o material. eu queria, nessas palavrinhas aqui, agradecer o convite, agradecer essas interações. Eu acho super rico ajudar a transformar o setor, a ser uma peça nesse setor tão grande, imenso, que tem espaço para tanta gente. Então, eu agradeço vocês
da Par e Passo pela oportunidade, a todo mundo que separou uma horinha para a nossa conversa, para a minha exposição, e pedir desculpas pelas interrupções aqui no sinal de internet, alheias à minha vontade. Eu fiz o meu melhor aqui para que a gente tivesse um bom encontro. Eu agradeço a oportunidade. Imagina, Marcos, a gente sabe, foi o que eu comentei, né? A gente se prepara, a gente testou, mas acontece. Como você comentou, Deu. Eu tem acho que deu para conversar. causas. Exatamente. Pessoal, de novo, muito obrigado. Finalizamos aqui. Dia 31/10, na semana que vem, acompanha nosso webinar, que vai ser bem rico, falando um pouco sobre o julgamento de resíduos químicos. O pessoal do Carrefour, junto à Citrícola Lucato, deixa aí o convite novamente. Muito obrigado a todos e fiquem de olho nas nossas redes sociais para os demais webinars, informações e publicações. Marcos, muito obrigado novamente. A gente segue se falando. Tchau, tchau, Muito pessoal. Bom obrigado. resto de tarde, bom trabalho. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.